Olá, senhores, olá, senhoras, tudo bem, pessoal? Professor Gabriel Menezes aqui, de Geografia. E a nossa aula de hoje, pessoal, é uma revisão com exercício sobre a região do Centro-Oeste. Uma região que a gente conhece muito pouco em termos de Brasil, que a gente não conhece a fundo, a gente pensa em soja, a gente pensa em planaltos com chapadas, mas o Centro-Oeste é extremamente mais rico do que isso. E eu vim hoje trazer algumas coisas que vão ajudar vocês, a terem uma compreensão maior do Centro-Oeste. Então vamos lá. Nosso primeiro exercício é o seguinte, pessoal, Federal de Pernambuco, Instituto Federal de Pernambuco, uma prova de acesso aí de nono para primeiro ano, né, do Instituto. E aí ele pergunta o seguinte, bom, analise o mapa para responder a questão A. Tá bem ruim aqui. Caramba aí. Analise o mapa para responder a questão A, caramba, deixa eu comer alguma coisa aqui. Ampliação dos fluxos migratórios para a região e o período destacados no mapa. Foi causado por diversos fatores, entre os quais... Bom, pessoal, o que a questão está basicamente querendo falar é o seguinte. Eu quero, basicamente, devia ter uma questão lá aqui, que eu retirei, que eu acabei não colocando, mas ele quer saber o que levou, ao crescimento, à ampliação dos fluxos migratórios para o Centro-Oeste. Então, o primeiro fator que ele coloca é o seguinte. Programas governamentais de incentivo à modernização do campo e de integração da região ao agronegócio. Sim. Pessoal, eu tive a famosa SUDECO, que era a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, sem falar em outras políticas mais amplas que também justificavam, com o próprio governo, o crescimento da região. Então foi um crescimento orientado, direcionado pelo próprio governo na década de 50 e 60 para poder estimular o crescimento da região do Centro-Oeste, uma região que não tinha nada até então, e o governo então estimula, beleza? 2. Maior urbanização e dinamismo nas micro-regiões do Centro-Oeste. Pessoal, de fato é verdade, né? Quando eu tenho, então, essa leva de pessoas indo trabalhar, por exemplo, vamos supor, com fazenda, pecuária dentro do Centro-Oeste, que é muito comum, soja, fazenda, de pecuária, enfim, a ideia é que, por exemplo, eu conheço um caso assim, né? Eu, há algum tempo atrás, tive um pequeno namoro, eu tô falando da minha vida pessoal, porque eu acho que você tem que saber da vida pessoal mesmo, e aí vai deixar claro. Então eu vou te contar um pouco da minha vida, embora a gente não se conheça, você sabe um pouco da minha vida, que foi ali em aproximadamente 2017, eu tive um namorico com uma menina que morava em Goiânia. Eu conheci ela saindo um dia, à noite, né? Ela estava indo embora para Goiânia, e aí a gente ficou conversando a partir do momento que ela foi embora. Legal. O que aconteceu a partir dali? Ela foi me contando que ela morava, por exemplo, na cidade. Ela tinha uma casa dela, que ela morava sozinha. Essa casa tinha piscina, essa casa tinha churrasqueira, tinha 3 quartos. E ela tinha um Audi, embora antigo, na garagem, né? E aí ela não trabalhava. E aí eu fiquei assim pensando, caramba, mas o que essa menina então faz para poder ter dinheiro? Porque, né, você tem um Audi na garagem, não é ruim. Você tem 3 quartos na sua casa, não é ruim. Você tem piscina, não é ruim. Ela também tinha sauna na própria casa, o que também não é ruim. E ela morava num condomínio que tinha tudo, drogaria, cinema, papelaria e por aí vai, que também não é ruim. Tudo aquilo que não é ruim é caro, então imagine que isso gera um produto bastante caro ao longo do tempo. Bom, a pergunta que eu quero é a seguinte, por que ela tinha tanto dinheiro? E ela foi me contando, ela mandou uma foto para mim, essa foto era da fazenda do pai dela, o pai dela era fazendeiro na região, tinha algumas cabeças de gado, e o cara tinha somente ali aproximadamente 1.500 hectares de terra descendo dele mesmo. Pessoal, vamos lembrar que um hectare é um Maracanã. Então se ele tem um Maracanã, que é no caso, se ele tem 1 hectare, que é igual ao Maracanã, o campo de futebol do Maracanã, ele tinha 1.500 Maracanãs de fazenda, o que aproximadamente dá um horizonte que você não consegue ver seu fim de tamanho, de tão grande que é a fazenda. Você não consegue andar na fazenda, tem que ter um carro, tem que ter uma moto, São quase 13 quilômetros aí de extensão, o que é muita coisa. Beleza, aliás dá até mais 13, né? Mas enfim. Pessoal, então isso aqui faz sentido. E ela me contando que o fato dela ter nascido na fazenda, acabei pulando esse assunto, fez com que ela, ao longo do tempo, quisesse fazer outra coisa. Ela faz direito hoje em dia, Então ela saiu de fazenda, o pai tinha dinheiro, o pai continua na fazenda, e ela foi o quê? Habitar o centro urbano. Então esse processo de avanço agropecuário da região também favorece o quê? As atividades, ou melhor, maior urbanização e dinamismo das micro-regiões do Centro-Oeste. Legal? 3. Atividades industriais e setor de serviços amplamente desenvolvidos. Pessoal, primeira coisa, se eu falo de amplamente desenvolvido dentro do Brasil, já entendeu errado, você não está entendendo nada. Mas, tem atividade industrial plenamente desenvolvida ou amplamente desenvolvida? Claro que não. A maior parte da economia do Centro-Oeste hoje é o quê? Soja, gado, milho, agropecuária como um todo. Então, eu vou ter grandes indústrias, vou ter, por exemplo, indústria alimentícia, Friboi ali, JBS ali, enfim, você tem várias indústrias ligadas ao ramo de carne, algodão ali, mas não vai ter indústrias de produção, por exemplo, de aço, não vai ter indústria de produção, por exemplo, de roupa, isso é mais difícil,
Substituição do principal produto agrícola, soja, pela cultura de frutas cítricas? Não, pessoal. A soja continua extremamente forte dentro do Centro-Oeste. Tá? O que eu tenho de ferrovias que vão com trens de 140, 150 vagões só de soja, tá? É incontável no Brasil. Ainda mais quando eles vão em direção a São Paulo, saem de Goiás, saem de Mato Grosso em direção a São Paulo, para exportar essa soja para a China em direção não, né? Pelo Porto de Santos. Legal. 5. Acentuada diminuição de crescimento demográfico nas micro-regiões de Cuiabá e Alto Pantanal. Pessoal, não posso falar que está tendo uma diminuição demográfica. Não faz sentido. Por quê? Porque, afinal de contas, tá, se eu tenho expansão da população, dos serviços, da agropecuária, vocês vão ter mais filhos. Aliás, é curioso, gente, porque no Centro-Oeste, a ideia de ter filhos, ter família maior, ainda é mais tradicional, ainda é mais usual do que no Sudeste, que você quer ter uma família com um filho, 2 filhos, e se puder, não vai ter filho nenhum, tá? No Centro-Oeste ainda tem espaço para famílias com 3, 4, 5 filhos. Então, pessoal, a 1 tá certa, a 2 tá certa, e o gabarito é a letra A, tá legal? 1 e 2 apenas estão corretas. Galera, a questão 2, ela fala o seguinte pra gente. As figuras 1 e 2 mostram a distribuição da vegetação no bioma cerrado nos estados brasileiros. Então, olha só, eu tenho cerrado com distribuição nativa nessa imagem, tá? Eu vou do Maranhão até o Mato Grosso do Sul. E eu também tenho aqui hoje o mesmo mapa, tá? Com outra vegetação, porque eu tive o quê? Eu tive desmatamento do cerrado. E aí você vai perceber que as áreas de concentração do cerrado, elas são muito menores. Bom, a pergunta então é a seguinte. As figuras 1 e 2 mostram a distribuição da vegetação no bioma cerrado nos estados brasileiros. Se te explique, 2 fatores justificam as alterações ocorridas ao longo do tempo. A gente pode falar de coisa beça. Eu posso falar, por exemplo, de avanço da agropecuária, que leva ao desmatamento. Avanço da urbanização, que leva ao desmatamento. A costa oeste do Mato Grosso, tá? Tem uma grande mineração, o que leva ao desmatamento. Eu tenho, em algumas áreas de Goiás, Mato Grosso, até Mato Grosso do Sul, o garimpo, tá? No Mato Grosso do Sul, o Pantanal é muito rico, o garimpo. Tá? O garimpo é aquela extração do ouro, tá? Em peneira. Isso gera o quê? Desmatamento. Então eu tenho vários fatores que eu posso explicar o porquê que eu tenho tido, tá? Esse aumento do desmatamento, tá? Se você quiser uma resposta completa, eu tô só citando, né? Eu não tô explicando. E aí vai lembrar o seguinte, muita gente faz questão na apostila só citando, não explicando. Então, primeiro, avanço agropecuária. Eu tenho programas políticos do Brasil que vão justificar o barateamento das terras no Centro-Oeste. Vai se tornar mais barato ter uma terra dentro do Centro-Oeste para o cara poder ali habitar e fazer a agricultura dele. Então, isso é um exemplo. Segunda, grande demanda, por exemplo, de soja pela China, que justifica a expansão agropecuária dentro do Centro-Oeste. Seria uma explicação. Vamos falar de urbanização, por exemplo, tá? Que é outro motivo que eu citei uma outra lógica. Vou explicar ela agora. Urbanização, pessoal, nada mais é do que a ideia de crescimento das cidades em função das demandas locais. Então, por exemplo, no caso dessa menina que eu acabei de contar para vocês, ela foi para a cidade e ela vai fazer o quê? Pô, ela quer ir no salão, quer ir sei lá, não sei. Dá um exemplo aí, Lu. Lu é a nossa assistente aqui de câmera, tá? Vai me ajudar. Salão, sei lá, comprar roupa íntima, exemplo, tá? Médico, obrigado. Veja, quando essa pessoa fizer isso, ela tá fazendo o quê? Com que ela tá atraindo que outras pessoas queiram ganhar dinheiro, façam o quê? Vão vender calcinha, vão vender lá o seu serviço médico, vão lá fazer a unha, vão fazer o teu cabelo. Então, veja, essa ideia, tá, que a gente chama na geografia de economia de aglomeração, também explica o aumento da urbanização. Tá, pessoal? É uma questão mais difícil, claro, tá? Então você, por exemplo, o seu professor tradicionalmente não cobraria o explique, tá? Mas eu estou te explicando passo a passo como é que isso aconteceu dentro do Centro-Oeste. Ainda, vamos falar dessa coisa maravilhosa, dessa coisa lindinha. Coisa linda, maravilhosa, adoro. Capivara. Muito fofinho, né? Eu gosto de capivara. Queria ter uma capivara em casa. Não é pena que elas são roedores e são extremamente complicadas de ficar num ambiente fechado, né? Mas eu gosto de capivara e eu quero que você também goste de capivara, porque capivara é um bicho bonitinho, tá? Veja, trata-se de uma área de topografia com baixas altitudes, que sofre inundações por ocasião das cheias no rio principal e seus afluentes. A vegetação é variada, apresentando espécies de floresta amazônica, de caatinga, dos campos, das palmáceas e do cerrado. É a cultura vegetal mais heterogênea do Brasil, cobrindo ampla planície e estendendo-se também para a Bolívia, tá? Pessoal, o que eu estou falando aqui então, na verdade? Estou falando de uma área que é no Centro-Oeste também, que é uma área mais baixa do que o Cerrado, tá? Imagina que o Cerrado aqui no meio, tá? É um grande planalto alto reto. A planície do Pantanal, ou o Pantanal, ele é mais baixo. Assim como a região do lado ali, eu posso falar ali da Bolívia, por exemplo, do lado da Bolívia, ela tem uma continuação do Pantanal chamado de Chaco,
que é mais alto do que o Pantanal. Bom, resumo da história, as águas saem do Cerrado em direção ao Pantanal, as águas saem do Chaco e vão em direção também aonde? Ao Pantanal. Nos momentos de chuva muito fortes durante o verão, o que vai acontecer? Cara, vai ter uma inundação dessa região e por isso essa inundação, essa extremidade de água dentro dessa região, tá, vai gerar o quê? Pântanos. Portanto, sendo chamada de quê? De Pantanal, tá? Ela tá muito forte aonde? Tá muito forte dentro do Mato Grosso do Sul, tá legal? Então eu tenho aqui águas muito cheias, tá? Inundando ali aquela região. Falei do bichinho bonitinho aqui, da capivara, mas eu tenho muita pecuária, eu tenho muita já produção agrícola, tá? E como os solos são extremamente encharcados, eles também levam muitos recursos minerais para aquele solo, o que é extremamente positivo para a produção, tá legal? Então, a resposta claramente é Pantanal, letra A. Para que todo mundo tenha clareza, pessoal, aqui estou falando de 2 biomas que talvez você não conheça ainda. O primeiro deles chama-se o quê? É o que a gente vai chamar, então, aí, de Pampas Gaúchos, tá? O que são os Pampas Gaúchos? São aqueles relevos, tá? Lembra, vocês vão conhecer isso? Isso aqui lembrava a entrada de um Windows há muito tempo atrás, chamado Windows XP. Se você não lembrar disso, não conhecer, bota depois no Google, procura. É idêntico. Bom, você vê que tem um relevo aqui basicamente ondulado, porém, né, em termos gerais, plano. Pouca vegetação, tudo bem? Poucos relevos ao redor, você tem um relevinho aqui, um relevinho ali, mas no geral plano, tá? Isso é o relevo, ou melhor, é o bioma que faz parte de boa parte do Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil. E aqui eu tenho manguezal, né? A estrutura de raízes aéreas, por exemplo, né? Porque eu tenho áreas de água chamada águas salobras, tá? O que é uma água salobra? É uma água entre o salgado e o doce. Então, para poder aquela vegetação aguentar a acidez da água, tá? Essa coisa meio salgado, meio doce, o que acaba acontecendo? A raiz, ela geralmente fica acima da água, tentando fazer ali a respiração, porque embaixo é muito difícil, tá? Então esse bioma a gente geralmente chama de manguezal. Onde você encontra manguezal, pessoal? Regiões litorâneas, onde o mar, ou melhor, onde o rio encontra com o mar, tudo bem? Vamos lá, sobre o tipo climático de Cuiabá, pessoal, essa questão aqui, ela fala pra gente muita coisa. A primeira coisa é o seguinte, eu tô fazendo uma pergunta sobre o tipo climático de Cuiabá. Cuiabá tá onde? No meio do centro-oeste, mais ali pra região, tá, dos países da América Latina. Bom, o fato é que ele é longe do oceano, ele é um ambiente mais seco, porque ele é longe do oceano, tudo bem? E por ser mais seco, pessoal, a água faz com que, tradicionalmente, tá, a temperatura seja mantida. Então, se não tem água, tudo bem? Se não tem água, o que vai acabar acontecendo? A ideia é que a temperatura ela fica oscilando muito. Para dar um exemplo para você, clássico, tá? Imagina você na praia da Barra, saudade disso, né, filho? Veja, Praia da Barra, 7 da manhã, olha, 10 da manhã que eu acho que é melhor. 10 da manhã, você tá ali com uma areia muito quente, pelando, você tá correndo na areia para não se queimar. E você tem água que tá muito fria, também tá deselegante você entrar. 6 da tarde, aquela areia esfriou, tá? Mas a água que estava muito fria de manhã fez o quê? Esquentou. Então a água ela consegue manter o calor por mais tempo. Bem como mantém o calor para perder calor, como mantém calor para ganhar calor. Então eu demoro a esquentar e demoro a esfriar. Bom, legal. Dito isso, pessoal, vale lembrar que além do fato de ter uma grande oscilação ao longo do dia, isso aqui não está cadastrado no climograma, por quê? Porque afinal de contas, tá? Eu estou falando de uma média, tá? Então a média não avalia o dia a dia. Mas você pegar o climograma, por exemplo, de Brasília, tá? Diário, você encontra uma manhã de 16 graus e uma final de tarde de 37 graus. Uma variação bem brutal para uma região, tá? Ainda mais quando eu penso no interior do Brasil. Legal. Pontos importantes, pessoal, para a gente ler o climograma. O que o climograma está me falando aqui? Está me falando, afinal, que eu tenho o quê? Pô, chuva durante o verão e eu tenho, tá? Inverno durante... Tem seca durante o inverno. Por que isso aqui é importante saber, pessoal? Vai lembrar o seguinte, essas colunas fazem referência, tá, a isso aqui, ó, a essa escala dos milímetros. Então isso aqui vai ser, essa coluna, tá, essa variação, essa métrica aqui, vai se traduzir nessas colunas que vão avaliar exatamente o quê? O nível de chuva. Então aqui chove muito, de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto chove muito pouco, setembro começa a alterar um pouco, outubro, novembro, dezembro começa a bombar a chuva de novo. Então, quando a gente fala de climograma do centro-oeste, eu falo sobre o quê? Verão úmido, inverno seco. Observa o seguinte, durante o verão, pessoal, o outono, a primavera, boa parte do ano a temperatura é o quê? Extremamente estável, extremamente quente. Agora, durante o inverno, essa temperatura aqui não chega a ficar muito fria e que ela é medida por essa outra métrica aqui, por essa outra coluna, que é a coluna do quê? Da temperatura em graus Celsius, né? Em escala Celsius. Então, veja,
E aí eu vou medir a temperatura como? Pela coluna? Não, pela linha. Então a linha fala o que para mim? Que eu tive muito quente durante o início do ano. No final do ano vai ficar mais quente que o início e que no meio do ano, no inverno, eu vou ter o quê? Um momento de maior friagem, tá? Inclusive é um fenômeno que acontece no norte do centro-oeste e o norte também da Amazônia, tá? Eu tenho a friagem, esse processo de resfriamento, ainda que não seja muito grande, daquela região para entrar de uma massa que vem lá do sul, tá? Na verdade vem da Antártica, chamada de massa polar atlântica, tá legal? Ponto importante aqui ainda, galera, vai lembrar que por estar numa região tropical, eu tenho uma temperatura tradicionalmente quente. Então, toda vez que eu falar de alguma coisa entre Equador e trópico, tá? Eu estou na região tropical. Passou daqui, subtropical. É o caso da região sul, é mais frio. Mas na tropical, eu tradicionalmente tenho áreas muito quentes. E se eu estiver, por exemplo, numa região muito próxima ao Equador, ali então posso falar que é uma área equatorial, chove muito, é muito quente, tá? É o caso da Amazônia, chove todo dia, tá? É nesse nível. Bom, pergunta que ele quer falar é o seguinte, eu vou começar aqui por baixo. É classificado como tropical de altitude? Não. O clima tropical de altitude, pessoal, tem temperaturas menores, mais amenas. Quanto mais alto, mais frio. E não é o que se mostra aqui, tá? Mostra aqui, na verdade, o quê? Uma temperatura em média de 27 graus, o que é tradicionalmente muito quente. Essa é a média. Tem dia que vai para mais, dia vai para menos, então você consegue imaginar a variação, tá, desses dias aí. Letra D. Caracteriza-se por um inverno chuvoso e verões secos? Não. Você está vendo aqui, na verdade, é o inverso, né? Verão chuvoso, tá? Inverno seco. Letra C. Devido à sua posição latitudinal, nunca sofre influência da massa polar atlântica. Não. Na verdade, pessoal, ele sofre mesmo a influência da massa polar atlântica, ainda que pequena, tá? Eu não posso falar que aquela massa de ar não entra na região centro-oeste, tá legal? Letra B. É um tipo climático controlado, sobretudo por quem? Massas de ar equatoriais e tropicais. Agora sim, perfeito. Porque, pessoal, aquela massa de umidade que vem da Amazônia e também, tá? Ele bota tropical, então da Mata Atlântica, ela entra aqui para dentro, tá? Do centro-oeste e favorece, portanto, a umidade. Vai lembrar que assim como essa massa tropical, que é muitas vezes úmida, ela entra, eu tenho uma massa tropical muito seca na região aqui do interior do Brasil, tá? Formada ali na Bolívia e tudo mais, né? Que é a região do Chaco. Essa área traz uma massa tropical muito seca para o centro-oeste, favorecendo com que durante o inverno eu inclusive tenha esses momentos de maior seca. Galera, letra A ainda fala o seguinte, maior concentração de chuvas ocorre no equinócio de inverno? Não. Está sendo inverno? Não. Está sendo verão. Então, gabarito é letra B. B, sei lá de quê? B. B de bombom. Queria agora, inclusive. Gente, para fechar aqui então, Unesp 2015. Brasília simbolizou na ideologia nacional desenvolvimentista o futuro do Brasil, o arremate e a obra monumental da nação a ser construída pela industrialização coordenada pelo Estado planificador, tá? Pela ação das forças do progresso, tá? E ele fala o seguinte, em parênteses, né? Aquelas voltadas para o desenvolvimento do capitalismo nacional, que paulatinamente iriam derrotar as forças do atraso, o imperialismo, o latifúndio, a política tradicional, demagógica e populista. Pessoal, a questão é um pouco mais difícil, né? Uma questão, aliás, bastante difícil, tá? Mas o que eu quero que você saiba aqui é o seguinte, Brasília, pessoal, foi um sinônimo do Brasil que começou a crescer quando? Nas décadas de 50 e 40, tá? 50 e 60, enfim. Entre 40 e 60 o Brasil se modernizava muito. Ao se modernizar, ao criar a estrutura rodoviária, ferroviária, investir em indústrias, o governo, ele tentava fazer a ideia, sobretudo no governo, tá? De um cara chamado Juscelino Kubitschek, a ideia de 50 anos em 5, acabar com 50 anos de atraso em 5 anos. E aí, um dos maiores potenciais que isso vai, né, uma das maiores opções que é feita naquele momento é isso aqui, ó. A construção de Brasília. Brasília é essa que significava o quê, pessoal? Um avião, tá? Na verdade, decolando. Por quê? Eu tenho um avião formado aqui, asa norte, asa sul, tá? Sudoeste. E aí veja que a ideia era exatamente o Brasil levantar voo. Esse era o ponto principal de Brasília em termos simbólicos para o Brasil. Segundo o texto, a construção de Brasília deve ser entendida como uma tentativa de limitar a migração para o centro-oeste do país e reforçar o contingente de mão de obra rural. Pô, pessoal, Brasília é para limitar as pessoas que vão para o centro-oeste? Elas vão se sentir limitadas? Não. Os candangos, que são aqueles que moram em Brasília, que foram construir Brasília, cara, estão em grandíssima quantidade. Então, assim, tá limitando? Não. O que o centro-oeste atraiu de pessoas ao longo do tempo não está no gibi, foi uma coisa muito grande. A letra A está completamente errada. Letra B. Dentro de um conjunto de iniciativas de caráter liberal. E aí veja, mais um termo difícil. Eu vou te explicar.
O caráter liberal, pessoal, tem a ver com um governo que deixava a economia funcionar livremente. Isso era verdade? Não, tá? Na verdade, o governo tinha uma proposta, né, de fazer o quê? Na verdade, de direcionar o desenvolvimento. Era o governo, o Estado brasileiro, que fazia isso com muita força. Então, veja, a letra B também não pode ser. Tudo bem? Letra C. Dentro do rearranjo político do pós-Segunda Guerra Mundial, que se caracterizava pelo clima de paz nas relações internacionais. Não, gente. Quando ocorre a Segunda Guerra Mundial, entre 39 e 45, que eu tenho ali a Alemanha com os Estados Unidos, neonazismo, aquela coisa toda, o que está acontecendo? Os países estão passando pela Guerra Fria logo depois. É aquela guerra entre socialismo e capitalismo. Uma das coisas que leva a Brasília a ir para o interior do Brasil, vamos lembrar que ela era no Rio de Janeiro, é um medo de que houvesse o quê? Um ataque no litoral do Brasil, feito, sei lá, por soviéticos, por algum inimigo brasileiro, e complicasse a vida da capital brasileira. Então eu faço o quê? Boto ela lá dentro do interior, tá? Letra D. Dentro de um amplo projeto de redimensionamento da economia e da política brasileira, tá? Tem um S aqui a mais, que pretendia modernizar o país. Opa, aí sim me parece interessante. Porque veja, eu estou falando então, pessoal, de um projeto do governo feito para fazer o quê? No caso de Brasília, centralizar Brasília, né, no território nacional, integrar as diferentes regiões, tá? A política nacional, então boto numa região central Brasília para isso, tá? E a ideia era exatamente de mostrar ao mundo que o Brasil estava crescendo, tinha obra, tinha indústria e que, portanto, estava um país de primeira linha, tá? De primeiro mundo, como na época era considerado, tá? Letra E, como um esforço de internacionalização da economia brasileira que provocaria um aumento significativo da exportação agrícola. Não, pessoal. Brasília é construída com um projeto político, um projeto geopolítico, um projeto de centralização da economia, da política, mas tem a ver com exportação agrícola? Não. O Centro-Oeste mal tinha agricultura, mal tinha pecuária naquele tempo. Tá bom? Eu acho que por isso, então... não, tem mais uma. Desculpa, tem mais uma. Pra gente fechar aqui, então, pessoal. Desde o século XIX, vários projetos foram elaborados visando a construção de uma nova capital para o Brasil. No dia 21 de abril de 60, foi inaugurada a cidade de Brasília, a nova capital da República, localizada em meio ao Planalto Central, tá? Gente, vamos lembrar que o Centro-Oeste é numa região que a gente chama de Planalto, uma área alta, plana, tá? Lembrando que o Planalto pode não ser plano, mas no caso lá é plano, tá? É bastante... Quando você vai em Brasília, gente, você olha o panorama, você olha o horizonte, não tem um relevo, é tudo plano. Você vê a cidade inteira se estiver num prédio alto, é nesse nível, tá? Bom, beleza. A pergunta é a seguinte: indique 2 razões que explicam a localização de Brasília. Foi o que eu acabei de falar com vocês. Centralização da política, tá no meio do país para todo mundo ter facilidade de chegar. Eu tenho a ideia também de afastar a capital do Rio para Brasília por proteção aos países ali da Guerra Fria. Eu tinha uma outra ideia, pessoal. Gente, vamos imaginar o seguinte, eu não vou entrar no mérito político da questão, mas vocês sabem, tá? Por exemplo, teve um tempo, né? Existe um tempo em que houve uma grande polarização política, né? Por exemplo, é o que acontece em 2020, tá? Entre Jair Bolsonaro e a esquerda, né? São 2 governos que estão ali tensionando o tempo todo, né? Um fica brigando com o outro, implicando com o outro. Então eu fico imaginando o seguinte, vamos imaginar que na quarentena ninguém foi pra rua se manifestar. Mas se não estivéssemos em quarentena, tudo que aconteceu nos últimos tempos de 2020, tá? Justificariam, por exemplo, talvez uma grande manifestação, milhões de pessoas na rua, tá? Veja, se a capital fosse no Brasil, o que já teria acontecido, gente? Eu garanto, já teria dado morte, porque um lado da política não está dialogando mais com o outro. Então, quando você vê que eu estou em lados opostos e eu tenho uma construção do governo falando que o lado que não concorda comigo é o inimigo, o comunista, o fascista, o bolsonarista, o petista, qual é a tendência? É a gente querer sair dando tapa no outro até o outro desfalecer. Na verdade, o outro falecer mesmo, tá? Isso é muito comum em ambientes de grande polarização política. Então, veja, eu também tinha a ideia de fazer o quê? Afastar a capital para o interior do Brasil para diminuir as pressões sindicais, diminuir as pressões políticas, tá? Já que era muito mais difícil chegar no interior, tá, do território nacional, que é Brasília. Tá bom? Eu acho que agora nós fechamos de vez. Pessoal, um abraço, tá? E até a próxima.